vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Cumprimentamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, suplicamos o perdão pelos nossos pecados, liberta as nossas vidas, limpa, Senhor, de todo mal, estejamos em comunhão contigo, prontos para ofertar a Ti o nosso louvor, glorificação, adoração ao Teu santo nome. Senhor, liberta-nos, purifica-nos com este sangue, nós assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou em minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já libertos nessa comunhão, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Está no livro de Atos, no capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Ora, o assunto nosso é a respeito de diácono. E o texto bíblico ele fala da história, como surgiu no meio da igreja essa função
que é importante, o próprio texto bíblico diz, é importante, dos diáconos. Ora, nós voltamos à igreja primitiva. Nós vemos que no início, quando Jesus ainda estava com os discípulos, ali cuidando, ensinando, e eles aprendendo no ministério de Jesus, aprendendo o que é cuidar das pessoas, como Jesus cuidava. E eles aprendiam assim, o cuidado de Jesus, o ensino de Jesus, Jesus ensinando e os discípulos aprendendo do Senhor Jesus. Mas nós vemos assim que o grupo era muito pequeno. Mas depois da morte de Jesus, a ressurreição, veio o derramar do Espírito Santo. Agora vemos que a graça de Deus abundante derramada sobre o povo, o Espírito Santo derramado, transbordando, de maneira que aqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém receberam a bênção do batismo com o Espírito Santo. Isso espantou as pessoas que estavam em volta e diziam, olha, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas estão embriagadas? Que comportamento é esse? Eles não entenderam. Pedro, ele vai, entrega uma palavra. Ora, eles não estão embriagados. Mas vocês estão presenciando, vocês são testemunhas oculares, vocês estão vendo um feito histórico daquilo que está na palavra de Deus, que é o derramar do Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel. E vocês são bem-aventurados e felizes, porque estão vendo isso, o derramar do Espírito Santo. Agora, aquilo que tendes visto, essa operação maravilhosa de Deus, que o Senhor derramando o seu Espírito, que agora antes ele pontualmente o Senhor visitava alguns profetas para que a palavra de Deus fosse entregue, agora não, agora ele é derramado abundantemente, transbordando, sem medidas. E agora com isso aí, está toda a igreja agora começa a ser um instrumento nas mãos do Senhor, e na mensagem que Pedro entrega, milhares se converteram, uma multidão ali se converte. E olha só, você cuidar de um grupo de 120 pessoas, que era mais ou menos a quantidade quando Jesus foi assunto aos céus, e agora você já pegar uma multidão, já complica um pouco. Aí o que acontece? Pedro, depois ele indo ao templo, um homem coxo, ele pede alguma coisa, ele suplica, ó, se vocês têm alguma coisa para mim. Quando Pedro parou, olhou para ele, a expectativa dele é a seguinte, olha, alguma coisa virá ali. Esses homens pararam, deram atenção a mim, certamente alguma esmola me será dada. Mas para a surpresa daquele homem, a palavra que Deus tinha agora não era apenas alguns retalhos para o homem, uma esmola, mas como o Espírito Santo foi derramado sem medida, há uma abundância de graça, de operação do Espírito Santo. Então aquele homem não vai receber mais esmolas, mas ele vai receber algo inesperado. Ele recebe a cura, ele é curado, e agora ele pode andar, agora ele pode caminhar, agora ele pode ir para o templo. E aquilo espantou a todos que estavam ali, mas que negócio é esse? Aí Pedro entrega mais uma mensagem, mais uma multidão se converte. Agora nós vemos que a igreja ela cresceu, e há muitas pessoas para serem assistidas. Estava ali os 12 apóstolos para cuidar daquela multidão, daquele grupo de pessoas, até que chegou nesse momento aqui que eles disseram o seguinte, olha, houve uma murmuração, diz, olha, algumas pessoas não estão tendo a devida assistência que merecem. Vocês estão envolvidos com a palavra de Deus, envolvidos com muita coisa, e não sobra tempo para que se assista as viúvas, os necessitados, as pessoas que estão precisando de uma assistência. Aí nós vemos no texto que nós lemos, o texto bíblico, diz o seguinte, olha, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Os discípulos disseram assim, olha, mas nós não podemos deixar a palavra de Deus. Nós temos um chamado. Deus nos chamou para entregar a palavra. Ele nos nomeou para isso. Essa é a nossa função, essa é a nossa comenda. Foi para isso que nós somos chamados. Se nós deixarmos o chamado de Deus para atender a isso, nós não vamos ter condição de cumprir aquilo que é o ministério pelo qual nós fomos chamados.
Mas aí, e vai ficar sem solução? Claro que não. A obra de Deus, ela é uma obra conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. E aí veio esse momento em que se levantou homens para esse importante negócio. Então a palavra, ela qualifica o diaconato como um importante negócio. Um importante negócio. Agora, nós vemos o seguinte, olha, o texto fala: escolhei, pois, dentre vós, varões de boa reputação. Ora, já que esse negócio é importante, as pessoas que devem ser escolhidas para isso, elas têm que entender a relevância desse chamado. Nós temos o ministério da palavra e nós temos o diaconato, que é serviço. É o serviço pelo qual o Senhor chama para um negócio importante. E quem qualifica como importante é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus assim qualifica, não há qualquer argumento contrário a isso. Então, o diaconato, o diácono, ele foi levantado para o importante negócio. E nós vemos aqui que a exigência para o diácono, ela também tem a mesma relevância da importância do chamado. Que diz o seguinte, olha, o diácono, ele tem que ser o quê? De boa reputação. Ele tem que ter uma boa reputação. Ele tem que ser reconhecido na igreja como um homem de respeito, como um homem que entendeu aquilo que é o chamado, um homem que entendeu a importância que tem na igreja. Então a igreja olha para aquele homem, não, aquele obreiro ali, a igreja tem ele como uma pessoa de excelente reputação, uma pessoa que nós podemos confiar a ele um trabalho porque ele vai dar conta. E outra coisa, ele tem que ser também cheio do Espírito Santo. Não pode ser apenas um homem de boa reputação, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que ter uma experiência com o Senhor, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Esse homem tem que ter dons espirituais, tem que ser um homem que sobre ele está o Espírito Santo derramado, um homem que se deixa guiar, conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E esse homem também, ele tem que ter sabedoria. Por que sabedoria? Porque aí ele vai entender como ele vai tratar, como é que ele vai cuidar daquilo que o Senhor tem confiado a ele. E nós vemos que o diácono, nessas qualidades todas, ela não termina aqui no livro de Atos, porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre o episcopado. E ele põe as qualidades ali do episcopado e diz, e também o diácono, ou seja, as qualidades que se tem o ministério, o diácono ele deve ter também. A única coisa que você vai diferenciar o diácono do pastor é que um é ministério e que o outro é serviço. Um é chamado para servir na igreja e o outro é chamado para servir na palavra de Deus como ministério da palavra. Então são duas funções diferentes, mas a qualificação para essas duas funções, elas são a mesma. Então quando a palavra de Deus lá em Timóteo, ela qualifica também, quando ele fala sobre o episcopado, fala os deveres, o texto, né, o título da Bíblia, os deveres dos bispos e dos diáconos, ou seja, dos pastores e do diácono. Então ele fala o seguinte, olha, ele deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ora, é muita qualidade. Às vezes eu fico pensando o seguinte, como é que Deus me achou? Tem muita gente pensando, Senhor, se o Senhor achou essas qualidades em mim, não é possível. Eu não acredito que eu tenho tudo isso, não. Mas, na verdade, essa qualificação não é inerente a nós, mas é inerente àquilo que nós permitimos que o Espírito Santo, que habita em nossos corações, nos molde dessa forma. Porque nós mesmos não temos essas qualidades, mas o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, domina sobre nós e nos faz capaz de cumprir isso aqui, mesmo que nós não sejamos assim tão bem qualificados como exige a palavra. Porque nós somos imperfeitos, mas a obra é perfeita. Então, quando o Espírito Santo age, essas qualidades,
elas afloram naqueles que se colocam à disposição do Senhor para servirem nessa obra, porque nós servimos com gratidão no nosso coração. Então, quando se fala no diácono, ele tem essas qualidades. Ele tem isso aqui porque o Espírito Santo trabalha no coração dele. E outra coisa diz o seguinte, ele não pode ser neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação. Então, quer dizer, quando se vai chamar o diácono, não pode ser uma pessoa, um novo convertido. Neófito quer dizer muito novo. Ele tem que ter experiência, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser provado, ele tem que ser um homem que entendeu o projeto de Deus, está definido. Ele tem que conhecer a palavra, ele tem que ler Bíblia, ele tem que saber, ele tem que ter uma palavra para levar para as pessoas. E quando vai dizendo tudo isso aqui, olha, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, guardando o mistério da fé. Agora, olha só que interessante, né? Nós estamos até no lema do ano, né? Mistério da fé. Nós lembra desse lema? Então, os diáconos, eles têm que guardar o mistério da fé. Eles têm que ter esta qualidade. Então, você fica pensando o seguinte, mas como que eu vou chegar com tudo isso aqui? É qualidade demais. E é mesmo, porque é obra do Espírito Santo. Não é obra da carne, não é qualidade de homem, mas é aquilo quando nós nos deixamos dominar, ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então, nós vemos o seguinte, o diácono, ele está ali para servir. E olha, e que serviço, hein? Então, ele cuida do diácono, que ele tem o quê? Ele tem um grupo de assistência para ele cuidar, que é a igreja dele. Ele vai ter que dar conta daquilo ali, ele vai ver a necessidade dos irmãos, ele vai ver a necessidade das irmãs, dos jovens, o que precisa, aquilo que é uma visita que tem que ser feita. Então, o grupo dele, que ele está responsável, ele tem que ter toda a assistência, Ele tem que saber o seguinte, ele tem que dar conta um por um, ele tem que saber, ele tem que reportar ao pastor, olha, fulano de tal está precisando de uma ajuda especial de oração, porque ele está passando uma grande luta, então nós vamos ajudar. Olha, fulano está aqui sendo assistido e ele precisa dessa orientação na vida dele. Então o diácono ele vai fazer isso, ele vai cuidar, ele vai zelar pelo patrimônio da igreja, ele vai manter o que? A igreja limpa, ele vai abrir a igreja no momento certo, ele vai fechar a igreja certo e conferir se está tudo certo, se está tudo trancado, se não tem nenhum dano na igreja, ele vai zelar por aquilo que é do Senhor. E quando ele faz isso, quando ele entende o valor, isso aí é uma oferta de gratidão a Deus. Olha só, um diácono zeloso. Ele vê, ele preocupa se o banco está limpo, ele preocupa se os sanitários estão todos em ordem para ser usados, ele preocupa se o púlpito está limpinho, se não tem nenhum pedaço de papel ou que for, alguma coisa que possa tirar a beleza do púlpito. Ele vai ver se não tem lâmpada queimada. É isso, tem que ver. O diácono faz isso. E olha, e ninguém nota, né? Você entrou na igreja, a igreja está toda iluminada, certinha, limpinha, você não nota. Se tiver algum defeito, você vai notar. Mas quando o diácono trabalha direito, você nem nota, porque ele faz com que as coisas funcionem bem. Ele cuida da tesouraria, ele cuida daquilo que vai ser preciso da igreja. Quando o pastor precisa de alguma coisa, vai ao diácono, o diácono ele vai trazer a solução para o pastor. Então nós vemos o seguinte, então quando a palavra diz que esse negócio é importante, se alguém disser o contrário, esse que diz isso não acredita na Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela fala, e a palavra de Deus é verdadeira e ela não passa. Importante negócio. Olha, irmão, quando nós estamos dizendo isso aqui, mas você está falando tão bem de diáconos aqui, essa mensagem, sabe que para que isso aqui? Para você entender que Deus, ele valoriza aqueles que se dispõem a servir nessa obra. E o Senhor, ele tem uma bênção para o coração de cada um. E quando ele diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Excelente obra, excelente. Por que deseja uma coisa excelente? Porque aquilo que é bom é declarado por Deus. A Bíblia diz, Deus declarou o que é bom. Ele declarou o que é bom. Então, o que é bom não é o que eu acho que é bom. Bom é o que Deus diz que é bom. E o Senhor diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, ele está fazendo o que é bom. Logicamente, ele está fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos em obediência. E em obediência, nós agradamos ao Senhor. Então, aquele que deseja servir ao Senhor assim, Deus vai honrá-lo.
E olha o seguinte, às vezes, mas eu nunca alcancei, eu sempre desejei, mas nunca alcancei. Mas se você desejou, você obedeceu. E a obra é de obediência. Você estando em obediência, Deus vai te dando o galardão daquilo que é o homem que anda em obediência ao Espírito Santo. Então nós vemos aqui o diaconato, aquele que o Senhor levantou para cuidar. E é um descanso quando o pastor tem um grupo de diáconos que pode cuidar bem da igreja. Ele sabe que a igreja está segura. Ele sabe que ele vai chegar na reunião do grupo de intercessão, ele vai ter lá, olha, pastor, necessidades são essas, precisamos disso, olhar isso aqui. E o pastor vai colocar tudo aquilo em ordem no governo. Porque o diácono ele não tem governo. O diácono ele não disciplina ninguém. O diácono, o que ele faz? Ele orienta, ele ajuda, ele ora junto, ele está visitando, ele está assistindo, mas o governo é com o pastor. Se tem que ser, alguém tem que levar uma palavra mais dura, quem vai levar é o pastor. O diácono vai cuidar. O pastor, ele tem que levar uma palavra necessária naquilo que é a medida que o Espírito Santo coloca no coração dele, para que a ovelha seja cuidada também. Mas doutrinar, a doutrina é com o pastor. O que diz o texto aqui? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, o governo é com o pastor. O diácono é com o serviço. Importante serviço, importante negócio. Então, se você é um obreiro, você olha assim, olha, está vendo o diácono ali? Olha, é um homem que Deus levantou. E como é que Deus levantou? Levantou pela oração da igreja, pelo clamor da igreja, pela súplica da igreja. Ele não foi por eleição, não foi por mérito dele, mas foi porque ele tem a boa reputação, a igreja intercedeu, vieram os dons espirituais, foi apresentado diante do Senhor, o nome dele foi aprovado por revelação, por dons espirituais, aí esse homem ele é levantado. Então aquele que está levantado ali, foi levantado pela graça do Senhor, porque o Espírito Santo o escolheu, o Espírito Santo o levantou. E você, que é obreiro, ore ao Senhor. Quem sabe Deus tem essa bênção para você. Se você deseja, você já está em obediência ao Espírito Santo. E Deus tem essa bênção para o seu coração. Ore a Ele, peça, e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos estar então adorando o Senhor com o hino, glorificando o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa mesma alegria agora, vamos orar, encerrando esse culto, e você vai colocar a sua vida diante dele, que na oração, na bênção apostólica, Deus tem uma bênção para você.
Bendizemos o teu nome, Senhor, te glorificamos e queremos suplicar por todos que estão participando conosco, Senhor, neste culto. Visita a cada um, Senhor, opera uma bênção na necessidade que tem sido colocada diante de Ti. Opera saúde, cura, libertação, bênção nos lares, bênção espirituais, batismo com o Espírito Santo, conceda dons espirituais. Senhor, enriqueça o teu povo, Senhor, com esta bênção, para que cada dia sejamos mais cheios da plenitude do Espírito Santo. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor. E em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Estamos terminando e lembramos, QR Code para o atendimento no exterior. Você vai olhar o QR Code, você coloca o seu celular, você sabe mexer com isso, você vai ter uma assistência aí que você precisa. E você também pode QR Code para enviar a sua experiência, contribuir conosco daquilo que Deus tem feito na sua vida, que você tem aprendido do Senhor e você vai partilhar conosco essa bênção. Da mesma forma, aos nossos visitantes, eles têm disponível o telefone 0800 70 73 076. Você vai poder ligar e você vai ter alguém da outra linha, vai te atender a qualquer hora do dia, da noite, não importa. Você vai ligar, tem alguém que vai te atender, vai orar por você, vai ter uma palavra para a sua vida. Use esse recurso que ele foi colocado à sua disposição. E assim nós encerramos esse culto e nos despedimos com todos com a paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.